Eu sou Marcela Raj, para quem não me conhece, eu sou especialista em relacionamentos, sou analista comportamental, sou coach e eu ajudo mulheres aqui no meu Instagram já há algum tempo a se desenvolverem, a se tornarem mulheres mais seguras, mais autoconfiantes, mulheres que não aceitam receber menos do que merecem nas suas relações, mulheres que sabem daquilo que realmente merecem e por isso só aceitam viver relações recíprocas. E é isso que eu vou te ensinar nessa jornada que a gente vai ter aqui durante 10 dias. Eu vou te mostrar que é possível conquistar uma relação recíproca. Sou tão fã que sigo até no Twitter. Que linda, obrigada. Se você está vendo o replay dessa live todos os dias, de segunda a sexta, às 19h19, eu vou estar no Instagram produzindo esse conteúdo para vocês. Eu vou estar ao vivo, então você pode me acompanhar no Instagram, no YouTube e no Facebook às 19h19, de segunda a sexta. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como você pode se tornar uma mulher interessante e, dessa forma, conquistar um relacionamento recíproco. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Porque muitas alunas, me dizem, Marcela, eu não consigo ser uma mulher interessante, eu não me acho uma mulher interessante. Diversas vezes vocês me veem também falando aqui no Instagram, que vocês precisam cuidar da própria vida, que vocês precisam ter uma vida interessante, precisa ter o que falar, precisa ter sobre o que conversar, histórias para contar, precisa literalmente ser uma mulher interessante para que o homem, olhe para vocês, não só para isso, tá, gente? Mas se tratando aqui de mulheres que querem viver, relações saudáveis, que querem viver relações recíprocas, vocês precisam se tornar interessante para que o homem olhe para vocês e veja alguém que vale a pena investir. Assim como você olha, para aquele homem e fala, não, esse vale a pena investir, com esse vale a pena ficar. Ele também precisa ter esse mesmo olhar para você. Mas para que isso aconteça, você precisa se tornar uma mulher interessante, uma mulher que seja acima da média, não uma mulher padrão, tá? Que é a mulher que faz sempre a mesma coisa, que é igual a todas as outras, e que esse homem olha para ela e fala, ah, beleza, essa daí, desse jeito eu posso ter em qualquer uma, e eu não acho que vale a pena investir. E ele fica ali te cozinhando, ao invés de dar um passo a mais, de te pedir em namoro, ou se você namora, de te pedir em casamento. Tá? Então é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou te ensinar a se tornar uma mulher interessante. Eu vou te ensinar a cuidar da sua vida. Eu vou te ensinar a fazer coisas. Marcela, como assim? Como que eu vou ter uma vida interessante se eu moro numa cidade desse tamanho, que não tem nada para fazer, a gente está em plena pandemia? Como que eu vou viver uma vida interessante? Eu vou te ensinar tudo isso aqui hoje, tá? E por que eu vou te ensinar isso? Porque você só vai ser respeitada e só vai viver uma relação recíproca quando você se respeitar. Você só vai ser amada quando você se amar primeiro. Você só vai conseguir ter essa reciprocidade que você tanto procura quando, ao invés de só se doar, você permitir que o outro também te entregue. Só que o outro, ele não tem espaço para te entregar se você tá ali só doando, e geralmente você faz isso quando você não cuida da sua vida, Porque é muito mais interessante eu cuidar da vida do outro. A minha vida é tão sem graça que é muito mais interessante eu fazer pelo outro do que fazer por mim. É muito mais interessante eu viver a vida do outro do que viver a minha própria vida. E eu vou te mostrar aqui que não precisa ser dessa forma, tá? Quando eu digo para vocês cuidarem da sua vida e se tornar uma mulher interessante, meu direct lota, Lota. Eu recebo várias mensagens com vocês falando que isso é impossível, eu não sei mais o que fazer. Eu começo a fazer alguma coisa para mim, eu começo a ler um livro, começo a assistir uma série, eu decido sair com as minhas amigas, eu decido fazer alguma coisa, mas eu não consigo parar de pensar nele. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que a sua mente ela está programada para viver a vida do outro. Você cresceu muitas vezes ouvindo que você sempre na relação você tem que se doar mais, Principalmente nós que somos mulheres, a gente cresce ouvindo que a mulher ela tem que fazer mais pelo homem, a mulher ela tem que se entregar mais, porque homem é assim mesmo.
A gente cresce ouvindo isso. Então, a nossa mente está programada para isso. Fora que nós temos algo em nós que os homens não têm, que é o quê? A necessidade da maternidade, né? Então, a gente tem esse constante cuidado, a gente quer cuidar, a gente quer colocar, pegar nos braços, tomar pelas mãos e ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Só que muitas vezes a gente acaba confundindo, né? E assumindo um papel que não é nosso na vida do homem. E isso não só com o namorado, né? Nós fazemos isso também. O pior de tudo é que nós fazemos isso quando nós ainda estamos conhecendo o homem, quando nós ainda estamos ficando com ele. Porque a gente acha que dessa forma ele vai querer, não, agora ele vai querer ficar comigo, né? Porque eu faço por ele o que nenhuma outra faz. Eu me preocupo com ele, eu mando mensagem para saber como é que ele tá, eu quero saber se ele já chegou, se ele não chegou ainda, onde é que ele tá, com quem que ele vai sair. Isso é preocupação, eu quero saber se ele já comeu, se ele não comeu. E aí agora ele vai querer ficar comigo, porque não tem ninguém que faz isso. As meninas levantando a mão. Você faz isso? Pois é, esse é um erro muito comum, a gente acaba assumindo um papel que não é nosso, principalmente quando estamos ficando, quando estamos conhecendo o homem. E deixa eu te contar uma coisa, isso assusta, isso faz o homem correr de você, porque ele não precisa de outra mãe, tá? Diferente de quando você é uma mulher interessante, diferente de quando você tem uma vida, diferente de quando esse homem olha para você e pensa, opa, essa daí não está disponível a hora que eu quiser. Ela tem tanta coisa para fazer que se eu quiser um lugar na vida dela, se eu quiser um espacinho, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso estar mais presente, eu preciso me esforçar mais. E o homem, ele tende a valorizar aquilo que ele precisa se esforçar, porque o homem, ele tem essa necessidade de conquista. Isso é algo que já está, já nasceu com ele, está dentro dele. E isso, ó, desde os primórdios, o homem tem essa necessidade de conquistar território, de conquistar as coisas e de conquistar também pessoas. Se o homem ele não consegue, se ele não enxerga essa necessidade de conquista, porque você não dá esse passo para trás, você está sempre ali em cima, para ele perde a graça, né? Não tem mais tanta necessidade dele continuar ali. Ele sabe que é só ele aparecer para você que você já está correndo e fazendo tudo o que ele quer. Então, o que eu preciso que você entenda sobre ser interessante? Se você não está com papel e caneta, já aproveita esse momento para pegar um papel e caneta para você anotar, porque essa live não vai ficar salva. Tenho que te dizer isso, tá? Então, essa live não vai ficar salva. Se você quer absorver tudo aquilo que eu tenho para te entregar, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Já pega um papel e caneta para você anotar. Se você é boa de memória, beleza, não precisa anotar. Então, o que eu preciso que você entenda? Que ser uma mulher interessante não é algo que você finge, tá? Você não cria uma vida interessante para mostrar para outras pessoas que você é interessante. Você vive uma vida interessante e você documenta essa vida às vezes. O que eu quero dizer com isso? Porque eu sei. Por que eu sei? O que eu vou falar aqui? Por que eu sei? Porque eu já passei por isso. E muitas das minhas alunas também. E eu tenho certeza que você que está assistindo essa live aqui comigo agora ou no reprise vai se identificar. A gente acha que para ter uma vida interessante, a gente precisa exibir essa vida para as pessoas, né? A minha vida só é interessante se eu mostro para os outros o que eu faço. Né? Se as pessoas estão vendo aquilo que eu faço. E aí a gente entra num dilema, porque a minha vida não é interessante, logo eu não mostro, né? Eu não tenho nada para mostrar. Mas ao mesmo tempo eu quero fingir ter uma vida interessante porque eu preciso me mostrar, porque o outro precisa ver que eu estou fazendo alguma coisa. Olha só que problema, que confusão que a gente arruma. Então, eu vejo aí inúmeras meninas que não gostam de ler e coloca lá, tira uma foto, pega um livro aleatório, tira uma foto e coloca nos stories para falar que tá lendo. Ou a mulher, ela quer tanto chamar a atenção daquele cara que, né, ela tá sozinha em casa, aí ela vai e posta uma foto lá que tá assistindo Netflix para ver se o cara chama ela para assistir Netflix também junto com ele, né? Ou se ele fala que quer ir para lá para ficar com ela. Quem aqui já fez isso, gente? As meninas levantando as mãos. Eu. O erro das mulheres é ser disponível demais. Exatamente, o erro das mulheres é ser disponível demais. Esse é um dos erros. E aí, o que acontece? Você não tem que parecer interessante,
tá? Ser interessante não é sobre parecer, é ser interessante. É você criar uma vida interessante, não para mostrar para os outros, mas para você se sentir bem consigo mesmo. Porque ninguém consegue, gente, sustentar um papel por muito tempo, tá? Ninguém consegue sustentar aquilo que não é por muito tempo. Então você precisa criar uma vida que realmente faça sentido para você. E cada um vai ter algo, né? Cada mulher vai ter algo que é importante para ela, que faz sentido para ela e que talvez para outra não vai fazer e tá tudo bem. O que eu vou te falar aqui hoje, as coisas que eu vou te ensinar, não quer dizer que você vai pegar 100% do que eu tô falando e vai aplicar 100%. Mas se você pegar uma, duas, três dessas coisas e aplicar, você já tá no lucro. Você já vai começar a ter uma vida mais interessante e vai parar de reclamar que não tem nada para conversar quando encontra com aquele cara, que não tem conversa para falar com ele no WhatsApp, é só oi, tudo bem, tchau, e o assunto morre, que ele faz várias coisas interessantes, que ele sai com os amigos, que ele vai para restaurantes diferentes, que ele viaja e você não faz nada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer, né? A gente vai se dando desculpas, simplesmente por quê? Porque a gente não faz. Então, como que funciona isso? Como é que funciona essa questão de ser interessante e documentar? E não parecer, e não documentar só para parecer interessante. Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, eu, Marcela, eu acho que uma mulher interessante, a vida de uma mulher interessante, ela faz exercícios. Por quê? Porque ela cuida da própria saúde, ela cuida do corpo. Marcela, você ama fazer exercício? Não, eu não amo. E eu já me dei trocentas milhões de desculpas para não fazer exercícios. Mas eu sei que a vida de uma mulher interessante é uma mulher, a mulher interessante, né? Ela tem uma vida onde ela cuida da saúde dela, ela cuida do bem-estar dela, ela cuida da saúde emocional dela. E para isso, ela precisa ter uma prática diária de exercícios, né? Nem que seja de 15, 20, 30 minutos, mas ela precisa ter essa prática. Não necessariamente ela vai fazer academia, tá, gente? Pode ser qualquer tipo de exercício, mas ela tem essa prática. E aí, o que essa mulher faz? Ela faz exercícios. E quando ela está fazendo exercícios, o que ela faz? Eventualmente, ela tira uma foto, ela faz um stories quando ela quer e documenta aquilo. Ela mostra, olha, gente, hoje eu já fiz meus exercícios, e você, e aí? Marcela, mas desse jeito eu não vou ser muito blogueirinha? Não, você está mostrando que a sua vida é interessante. Você não gosta de ficar assistindo os stories das outras pessoas? Não gosta de ficar vendo o que as pessoas estão fazendo? Você não olha a blogueira ou aquela menina da sua cidade que nem é blogueira, mas está lá passando, nossa, como essa menina tem uma vida interessante, ela vai fazer exercício, ela vai para restaurante, ela lê livro, ela vê documentário. Você não gosta de ver? Você não fica ali se comparando? Então você precisa pensar como que é a vida de uma mulher interessante para você e fazer essas coisas e eventualmente documentar, tá? Então, por exemplo, eu, Marcela, amo ler. Eu amo ler. Deveria ler mais, mas hoje é mais por falta de tempo do que de qualquer outra coisa. Deveria ler mais, mas amo ler. E aí, o que eu posso fazer? Posso ler vários livros que, para mim, não necessariamente seriam livros intelectuais. Pode ser, eu gosto muito de ler livro de romance, livro de ficção, e isso não me deixa menos inteligente, isso não me deixa menos intelectual, e eventualmente eu posso pegar uma parte daquele livro, que seja uma parte interessante, e tirar uma foto e colocar nos meus stories. E isso vai fazer com que as pessoas que gostam também de ler se identifiquem comigo. Porque às vezes a gente quer inventar, gente. Nós mulheres, às vezes a gente quer demonstrar ser algo que a gente não é. E aí a gente acaba atraindo pra gente homens que não tem nada a ver com o nosso estilo de vida, que não tem nada a ver com o que a gente gosta de fazer. E aí não tem como ser interessante mesmo. Quando você vai conversar com esse cara, você não consegue manter aquele papel por muito tempo. Imagina, eu amo ler livro de ficção, policial, romance, eu amo ler livro também gosto muito de livros de autoajuda. Mas, por exemplo, se você falar para mim ler, sei lá, você gosta de ler história, Marcela? História dos países? Eu detesto. Aí imagina se simplesmente para mostrar ali, né, quando eu estava solteira, simplesmente para mostrar que eu gosto de ler,
eu coloco lá a foto de um livro de história e aí começa a chegar pessoas ali para falar, nossa, que bacana, você gosta disso. E aquela pessoa me convida para sair e quando a gente vai sair, ela começa a falar sobre aquele assunto e eu não entendo absolutamente nada. Eu vou soar como uma mulher interessante? Eu vou demonstrar ser uma mulher interessante? Sim ou não? Nu, que verdade. Faço isso de vez em quando. Tem a bebê para exercícios, é ótimo. Sim, pois é, então é isso que eu preciso que vocês entendam. Você precisa compartilhar, precisa documentar coisas que realmente fazem sentido para você, tá? Coisas que realmente te tornam uma mulher interessante por ser exatamente quem você é. Marcela, então, se eu não gosto de fazer nada, porque, né, eu não gosto de fazer nada, eu sou aquela mulher que eu não gosto de ler, eu não gosto de ver televisão, eu não gosto de assistir série, eu não gosto de ver documentário, eu não gosto de fazer exercício, eu só gosto de comer fast food, eu não gosto de ir em restaurante diferente, eu não tenho dinheiro para viajar. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Ou então eu moro, como eu falei no início, eu moro numa cidade desse tamanho, minha cidade não tem nada para fazer, eu não sou interessante mesmo e eu vou morrer assim. Isso é a síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês já devem ter me ouvido falando sobre isso. Síndrome de Gabriela. Sou assim, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não, não é dessa forma. Tem um jeito para você que acha que não é interessante, que acha que nunca vai ser interessante na vida e que não sabe mais o que fazer. Tem um jeito para você, tá? E o que é esse jeito? É um exercício que eu vou te ensinar agora. Mas para isso, você precisa imaginar. Você vai colocar a sua cabeça para imaginar. Você pode fechar os olhos para você for melhor. Você tá aí, não sei onde você tá agora. Se você puder fechar os olhos para imaginar, pode fechar. Se você não puder, não tem problema. Se você tiver com papel e caneta e quiser anotar, melhor ainda, porque daí você já não vai esquecer isso depois, quando você tiver que colocar em prática, tá? Presta atenção nesse exercício, porque eu vou dar o passo a passo agora para você se tornar uma mulher interessante, tá? Eu vou te fazer uma pergunta. E dessa pergunta eu vou começar a descrever aqui algumas coisas e eu quero que você anote aquilo que fizer sentido para você ou que você comece a imaginar aquilo que fizer sentido para você. Como que é a vida de uma mulher interessante para você? Você conhece alguma mulher que é interessante? Eu tenho certeza que você conhece. Eu conheço várias. Conheço várias mulheres que eu olho para a vida delas e falo: meu Deus, como eu queria ter uma vida assim. E às vezes pode ser também que você esteja pensando agora numa mulher que está muito inalcançável. Não, desce daí, eu quero te puxar um pouquinho para baixo. Eu não quero que você vá pensando nessa mulher que a vida dela, a sua vida é A e a dela é Z. Tá? Não quero que você pense nessa mulher. Começa a reduzir um pouquinho e começa a pensar em mulheres próximas de você, talvez, que você olha para ela e você fala: a vida dessa mulher é interessante. Eu gostaria que a minha vida fosse assim. Como é que é a vida dela? O que é que ela faz? Quando essa mulher acorda, eu vou descrever a minha aqui, tá? Eu vou descrever a vida da minha mulher interessante, de como seria uma mulher interessante. Essa mulher, ela tá em constante contato com a natureza. Para mim, uma mulher interessante, ela gosta de ter esse contato com a natureza, ela gosta de apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, às vezes. Ela gosta de pisar descalço na grama, na areia. Ela ama cachoeira. Ela se sente mais próxima de Deus quando ela está próxima da natureza, quando ela está em contato com a natureza. Ela gosta de se aventurar na cozinha de vez em quando, gosta de fazer uns pratos diferentes, gosta de experimentar coisa nova, gosta de cozinhar e colocar, às vezes, para ela mesma e às vezes para outras pessoas, para que as pessoas possam experimentar. Mas ela também ama comer fora. Ela ama restaurantes, conhecer restaurantes diferentes, comida boa. E ela gosta muito de conhecer restaurantes que, inclusive, vai além do que ela pode, além do patamar dela, porque nesse lugar ela consegue conhecer outras pessoas, ela consegue conhecer pessoas diferentes, pessoas que são de nível diferente do dela, e ela consegue aumentar o nível de merecimento dela. Essa mulher, ela gosta também de comer comidas que às vezes, né, para alguns falaram, mas essa comida é mais cara, né?
sei lá, ela gosta de comer italiano, ela gosta de comer comida japonesa, mas ela sabe que nem sempre ela precisa ir a um restaurante desses e comer. Ela pode ir num restaurante desses e tomar um suco. Talvez se ela tomar um suco, ela já vai estar no ambiente, o nível de merecimento dela já está aumentando e ela nem vai gastar tanto assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que nem sempre é sobre gastar dinheiro. Às vezes é só sobre frequentar lugares diferentes daquele que você está acostumado. Às vezes é só sobre estar em contato com pessoas diferentes das que você está acostumada, tá? É você. Essa é a vida da mulher interessante. Se você acha que a minha vida é uma vida interessante, se espelha em mim, tá? Essa mulher, ela tem um hobby. O hobby dela é que ela gosta de ler, nada muito técnico. Ela adora ficção, romance, ela não se acha menos intelectual por isso. Ela gosta de assistir séries de vez em quando, para se desligar do mundo, mas ela não fica só nisso. Ela também ama assistir alguns documentários. E sempre que ela vê algo interessante, ela desprende o tempo dela para fazer isso. Porque quando ela assiste esses documentários, é quando ela aprende mais e ela tem mais assuntos novos para falar com outras pessoas. Ela não chega numa roda de amigos ou talvez de pessoas desconhecidas e as pessoas estão falando sobre assuntos que ela não entendem, porque em algum momento ela já viu aquilo, ela já ouviu sobre aquilo ou ela já leu sobre aquilo. No dia a dia, como é que é essa mulher? Como é que é o dia a dia dela? Como é que ela acorda? Eu quero que você imagine isso. Como é que a mulher é interessante para você? Como que ela acorda? Ela acorda cedo? Ela acorda mais tarde? Como é que é? Se ela trabalha, se ela vai trabalhar 9 horas da manhã, qual horário que ela acorda? Ela acorda em cima da hora de ir para o trabalho? Ou ela acorda mais cedo para ela poder se exercitar, para fazer uma meditação, para fazer uma yoga, para ir treinar na academia ou para ir fazer uma caminhada na rua, caso ela não possa, né? Ela não tenha tempo ou não tenha dinheiro para ir à academia. Essa mulher, antes de sair de casa, ela come? Como é que é a alimentação dela? Ela come um salgado na rua? Ou ela faz lá um café da manhã para ela, um ovo mexido, um pão com alguma coisa? Como é que é a vida dela? Ela toma um café tranquilamente antes de sair de casa ou ela tem que sair correndo? Essa mulher, ela se arruma para ir trabalhar ou para ficar em casa? Ou ela simplesmente levanta do jeito que ela tá, toma um banho ali de qualquer jeito, veste a roupa e sai correndo? Como é que é a vida dessa mulher? Eu quero que você pense, preste bastante atenção nisso. Pense muito bem sobre como é a vida dessa mulher, tá? Não quero que você imagine a sua vida, eu quero que você imagine a vida de uma mulher interessante. Essa mulher, ela documenta tudo que ela faz todos os dias? Ou ela documenta de vez em quando? Porque isso gera um ar de mistério e aí as pessoas que estão à volta dela, além de achar ela interessante, ainda acham misteriosa. Porque eu preciso que você entenda que quando você se exibe demais, você passa de interessante para extravagante. E para alguém que só está querendo se exibir mesmo. Mas quando você faz na dose certa, na medida certa, você dá e você recebe, né? Você dá e você esconde um pouquinho, você se torna mais interessante, tá? Lembre-se disso. A mulher interessante, ela medita, ela se conecta com Deus, ela se alimenta todos os dias bem. Mais do que isso, essa mulher, ela sabe o que quer. Ela tem clareza do que ela quer. E ela não aceita menos que isso. Ela sabe quais são os limites dela, quais são os valores dela. Ela sabe o que é importante para ela e ela banca isso. Ela sabe dizer não. Ela sabe falar quando algo está incomodando, quando ela não está satisfeita com algo, ou quando algo passa dos limites dela, quando alguém passa dos limites dela. Ela não tem medo de magoar outra pessoa por isso, porque ela entende que se a pessoa não consegue respeitar os limites dela, essa pessoa não serve para estar na vida dela. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Essa mulher,
ela não precisa de validação. Ela sabe que as pessoas precisam gostar dela do jeito que ela é. E ela está sempre em constante evolução. Ela busca melhorar todos os dias. Ela dá um passo em direção à mulher que ela quer se tornar. Porque ela sabe que ela não nasceu interessante, mas ela se tornou interessante. Ela aprendeu tudo o que precisava para se tornar interessante. E ela não é uma mulher perfeita. Ela não é uma mulher que todos os dias ela acerta. Mas é a mulher que, ainda que ela erre um dia, ela levanta e recomeça de novo. E a vida dela continua interessante. Agora eu te pergunto, essa mulher que eu descrevi pode ser você? Você está me descrevendo. Essa mulher pode ser... Eu estou te descrevendo qual? A mulher interessante, a mulher acima da média ou a mulher padrão? Qual que é você? E eu quero saber se essa mulher que eu descrevi aqui, essa mulher que faz tudo isso que eu falei, essa mulher, ela pode ser você? Sim ou não? Sim, essa mulher pode ser você. Essa mulher pode ser você. Essa mulher pode ser eu. Porque por mais que algumas de vocês tenham falado aqui, né? Essa vida é você. Nem tudo, nem 100%, mas realmente essa é a vida de uma mulher que eu acho interessante. E tem muitas coisas aqui que eu ainda não, que eu não estou fazendo, que eu já fiz em algum momento, mas por questão de prioridades da vida, a gente acaba deixando em algum momento de fazer, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que a única coisa que te difere dessa mulher é que ela faz e você não faz, você dá desculpas. Por enquanto interessante, mas amanhã serei acima da média. Não, estou querendo ser essa mulher, estou no caminho. Sim, a única coisa que te difere dessa mulher e a única coisa que te difere de mim são duas coisas: o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você não sabe quais são os seus limites, você não sabe aquilo que é importante para você, você não tem como se tornar uma mulher interessante. Infelizmente, se você não se conhece, você não vai se tornar uma mulher interessante. E a segunda coisa é que essa mulher, ela faz. Ao invés de dar desculpas, essa mulher age, essa mulher faz. Ela vai lá e banca, ela vai lá e faz, tá? E você precisa entender que você precisa se manter interessante estando ou não estando em um relacionamento. Porque nós temos dois casos. Nós temos o caso da mulher que desistiu de ter um relacionamento porque ela acha que todo homem é igual e ela não é interessante mesmo, então ela só tem relacionamento ruim. E aí eu continuo vivendo essa vidinha mais ou menos. E nós temos o caso da segunda mulher, que é a mulher que ela entra num relacionamento, né? E aquele relacionamento às vezes tinha tudo para dar certo e aquele relacionamento fracassa porque essa mulher ela deixa de ser interessante. Ela foi conquistada por um homem que a achou interessante em algum momento e agora ela já não é mais interessante. Ela deixa de fazer tudo, ela para de sair com as amigas, ela para de praticar os hobbies dela, ela para de ter contato com a natureza se isso é importante para ela, ela para de fazer exercícios que antes ela fazia e agora ela não faz mais, ela para de fazer tudo isso. Por quê? Porque agora ela vive uma vida em prol do namorado, ela vive uma vida em prol do homem, ela esquece dela. E aí, mais uma vez, ela deixa de ser interessante. E o relacionamento que tinha tudo para dar certo vira um inferno. Por que eu tô te falando isso? Porque eu sei que aqui tem muitas de vocês que são solteiras, a maioria de vocês são solteiras, mas em algum momento você já esteve em um relacionamento e esse relacionamento deu errado e você não sabe por que isso aconteceu. E eu posso te afirmar que um dos motivos foi porque você parou de cuidar da sua vida. Você parou de se tornar todos os dias interessante. Isso aconteceu comigo, não quero mais. Estou longe de ser. O que você acha de postar fotos? Então, sobre postar fotos, é exatamente o que eu falei. A mulher interessante, ela documenta, sim, a jornada dela, o dia a dia dela, às vezes, mas não sempre, tá? Ela não se exibe. Ela, de vez em quando, ela mostra aquilo que está fazendo e aquilo que ela acha que vai ser legal, que vai se conectar com outras pessoas, tá? Fotos de baladas, bebidas. Depende do que você quer para sua vida. Você quer para sua vida um relacionamento com um cara que também só vive em balada, que bebe? Depende.
Se para você, se é esse o relacionamento que você quer, quando você posta essas fotos, são essas pessoas que vão se aproximar de você, pessoas que se identificam com essa vida. Para quem não quer viver uma vida, né, na balada, não, eu quero começar a namorar e não quero mais para balada. Eu só estou na balada agora porque eu estou procurando alguém, tá procurando no lugar errado, tá? Então, se você não quer continuar vivendo essa vida, está procurando no lugar errado. Então, sempre pense nisso. Quando for documentar alguma coisa, pense que você vai aquilo que você está documentando vai te conectar com as pessoas que você a imagem que você passa vai atrair as pessoas que se conectam com aquela imagem, tá? Com aquela vida. Então, lembre-se disso. Então, é isso. Você precisa se manter interessante. Se você já namora, eu vou dar aqui 2 exercícios práticos para vocês. Um para quem namora e um para quem não namora. Se você já namora e você deixou de ser uma mulher interessante, eu vou te falar o que você precisa fazer. Você precisa voltar a se manter interessante, tá? Como eu disse, quando a gente começa a namorar, a gente deixa de fazer as coisas, a gente para de sair com as amigas, para de fazer tudo que deveria fazer. Olha, uma coisa que acontece muito, às vezes com as amigas a gente até sai, mas sabe uma coisa que acontece muito? A gente para de estar com a família. Quantas de vocês, quantas alunas eu tenho que me falaram isso? Quantas de vocês já me falaram ali no direct? Quantos de vocês já me mandaram na caixinha que pararam de se conectar com a família, parou de estar nos almoços de família, parou de ir nas festas de família, porque o namorado não queria ir, agora eu também não vou, eu vivo só na família dele. Isso é algo muito importante, você estar conectada com a sua família, tá? É claro que aqui a gente tem que saber dosar, mas não é para você ficar sempre, agora eu só fico com a minha família e não estou com meu namorado. Mas também não dá para ser o contrário, né? Agora eu vivo com a família do meu namorado e esqueço a minha família. Então, qual que é o meu exercício para você? O meu exercício para você é dê espaço, tá? Dê espaço para ele e vá fazer as suas coisas. Você vai fazer. Você já tem uma lista agora da mulher interessante, de tudo que é importante para a mulher interessante. Se você ainda não fez, se você não anotou, faça a sua lista de tudo aquilo que é importante na vida da mulher interessante, de tudo aquilo que ela gostaria de fazer, de tudo aquilo que ela faz. E escolha uma dessas coisas para você voltar a fazer imediatamente, a partir de hoje ou a partir de amanhã. Então, se você gosta de ler, hoje mesmo já dá para você voltar a ler. E você precisa ter bem claro que nos momentos que você estiver vivendo a sua vida de mulher interessante, você não vai incluir o seu namorado nisso. Você vai escolher uma coisa para que você possa fazer sozinha, ok? Lembre-se disso. Marcela, eu não tenho namorado, mas todos os meus relacionamentos foram frustrados porque em algum momento eu fiz isso, em algum momento eu parei de viver a minha vida para viver a vida dele. E agora eu estou ficando com uma pessoa. E essa pessoa sumiu, eu tenho que ficar atrás dessa pessoa, eu tenho que ficar insistindo. E eu acho, eu não sou interessante, eu não sei o que fazer. Eu quero de qualquer jeito estar com essa pessoa. Para você eu tenho um outro exercício. Para você eu tenho um outro exercício. Tem alguém aqui que está nessa situação? Eu já tive um relacionamento e esse foi um dos motivos. Então, se você está solteira, está conhecendo alguém, né, ou está ficando com alguém há algum tempo, e você é a mulher que precisa ficar implorando a atenção desse homem, que fica ali o dia inteiro, mandando mensagem para ele, você que manda mensagem sempre, você que fica insistindo para conversar, você que insiste para vocês se verem, ou pelo menos na maioria das vezes é você que insiste para você, eu tenho um outro exercício. Mas antes de eu te passar esse exercício, eu vou te perguntar uma coisa. Você já viu uma situação, eu quero que você imagine aqui, ó, uma empresa onde tem um funcionário que vive morcegando. Esse funcionário vive enrolando, ele vive morcegando. Esse funcionário não quer saber de fazer nada. A empresa fala que ele tem que, o chefe fala que ele tem que fazer alguma coisa e ele não vou fazer. O chefe fala que ele tem que estar tal dia, em tal lugar, em tal horário, e ele chega atrasado. O chefe fala com ele que ele tem que cumprir um trabalho e ele não faz. E aí, um belo dia, ele começa a faltar ao serviço sem dar satisfação. Ele não vai mais para a empresa, ele fica uma semana e ele ainda vai lá no LinkedIn dele e coloca lá que ele está procurando outro trabalho. Pensa aí, ele está procurando outro trabalho e
e aí ele não encontra outro trabalho dentro de uma semana, e ele volta depois de uma semana e fala para o chefe assim, não, chefe, tava só dando uma descansada e tal, mas agora eu voltei. E aí o chefe dele vira para ele e fala assim, funcionário do mês, você é o melhor funcionário que eu tenho, eu vou te promover, a partir de agora você é gerente, você não é mais subalterno, você é gerente. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Você já viu isso acontecer? Não, né? Não tem como isso acontecer, né, gente? Isso não vai acontecer nunca. Então eu quero perguntar para você que está ficando com um abençoado que some, que desaparece, que você tem que ficar atrás, que não te dá satisfação de nada, que você tem que ficar insistindo para ver. Você ainda quer transformar essa pessoa no seu namorado? Você quer premiar? Você quer subir ele de cargo sem ele merecer? Faz sentido isso para você? O cara tá lá, ficando com você e com outras, ficando com você e procurando outras. Faz sentido para você insistir nesse cara? Será que a sua vida realmente é tão ruim assim que não tem como melhorar? Não tem como você se tornar uma mulher interessante e encontrar outros homens? Será mesmo? Para você, o meu exercício não é se tornar uma mulher interessante. Não só. Para você, o meu exercício é fazer um detox desse homem, tá? Você vai ficar pelo menos 30 dias sem falar com esse homem. Você vai ficar pelo menos 30 dias sem contato com ele. Marcela, eu vou bloquear? Não precisa bloquear se você achar que dá conta de ficar sem contato com ele. Se você achar que dá conta dele, ele vai te mandar mensagem. Anota o que eu estou te falando. São 30 dias sem contato, tá? 30 dias sem falar com ele, 30 dias sem mandar mensagem, 30 dias sem ligar. E se ele te mandar mensagem, o que você vai fazer? Sabe aquela história de quem quer dar um jeito? Quem não quer dar uma desculpa? Nesse caso, você vai ser a pessoa que dá uma desculpa. Então, se ele te mandar mensagem, eu queria te ver, não posso, tem que levar meu cachorro para passear. Mas você não tem cachorro, agora eu tenho. Então, é isso. Se ele me mandar mensagem, ligar, eu não respondo, leio, não respondo, não atendo, depende. Se você acha que esse cara é um cara, se esse cara é um cara que preenche os seus critérios, mas você acha que de tanto que você estava em cima dele, ele deu uma afastada, ele viu ali que ele já te tinha na mão, né? Mas você acha que vale a pena, ele preenche seus critérios? Se ele te mandar uma mensagem, você pode responder, mas sem continuar a conversa, tá? Sem dar papo, não é dar trela, é oi, tudo bem? Oi, tudo, e você? Tô bem também. Acabou. É isso, né? É você responder o básico, tá? Reagiu reagiu um stories meu, o que eu faço? Curte, vai lá e curte. Te mandou alguma coisa, manda um emoticon. Então, você não precisa simplesmente desaparecer. Isso se você der conta. Se você não der conta, você vai ter que bloquear mesmo, porque daí, né, bloqueou, ele não vai conseguir falar com você e pronto. No mínimo 30 dias, mas pelo mínimo 30. Marcela, porque mais que 30 eu não sei se eu aguento não. Tenta no mínimo 30. Chegou em 30, dá para estender por mais 30? Estende. Continua por mais 30. Eu duvido que em 60 dias duas coisas podem acontecer, tá? Nesses 60 dias que você... O que você vai fazer enquanto isso, nesses 60 dias? Marcela, o que eu vou fazer? Você vai esperar não esperando, tá? Então, você vai esperar cuidando da sua vida, se tornando a mulher interessante que eu acabei de te ensinar. Vai fazer o exercício que eu te ensinei. Se você não conseguiu fazer aqui comigo, tire um tempo, faça esse exercício sozinha, anote e comece a colocar em prática a vida dessa mulher. Marcela, não tem dinheiro para ir para academia. Vai caminhar na rua. Abre um aplicativo de treino, faz em casa. Queria fazer yoga, não sei. Abre um aplicativo no YouTube, um vídeo no YouTube, tem tanto canal gratuito. Marcela, quero aprender assuntos novos. Em vez de você ligar a Netflix para assistir uma série, vai procurar um documentário para você assistir. Tem um documentário maravilhoso da Brené Brown, já indiquei aqui antes. Maravilhoso. Assista, Coragem de Ser Imperfeita, vai te ajudar muito, inclusive, esse documentário. Já cansei, não quero ver documentário da Netflix. Vai procurar um vídeo no YouTube de algum conteúdo que te ajude, vai fazer cursos, tá? Jeito tem, torne a sua vida interessante. Não tenho dinheiro para ir num restaurante caro, mas eu acho que é lá que tá o homem da minha vida. Senta lá e toma uma água.
vai até lá de máscara e toma uma água. A vacina tá chegando, já já a gente vai poder sair mais. Um mês hoje bloqueado de tudo. Um mês, Tati. Então você vai fazer mais 30 dias aplicando agora o que a mulher interessante faz na vida dela. Dentro desse período, é o que eu disse, né? Duas coisas podem acontecer. Que ele vai te procurar é óbvio, tá, gente? É fato. Ele vai te procurar. Se ele não te procurar, é que aí ele realmente, ainda que ele preenche seus critérios, ele não estava afim mesmo, amiga. E aí é melhor que seja agora do que vocês começarem um relacionamento na pressão e daqui a pouco ser mais um caso que deu errado, né? Então é melhor que ele vá. Mas em 90% dos casos eu posso garantir que ele vai te procurar. E aí você não vai ceder, você não está disponível, você vai aguentar mais. Por quê? Porque você está se tornando interessante. E você vai avaliar, você vai começar a avaliar se realmente vale a pena deixar este homem voltar para sua vida, se vale a pena dar um espaço para ele, se ele faz por merecer. E aí você vai abrindo espaço aos poucos para ele na sua vida. A partir de agora, não é ele que define os horários que ele quer te ver, é você quem define quais são os dias e horário. Eu tenho disponível segunda ou quarta às 19 horas. Qual dia você prefere? É você quem dá as cartas, é você quem dita as regras e ele se encaixa. Se você vê que ainda assim vale a pena, você vai dar essa oportunidade, vai analisar um encontro, 2, 3. Se você... Mas a outra coisa que pode acontecer nesse período é você enxergar que você se tornou uma mulher tão interessante, uma mulher que tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa com que se preocupar, que você sabe que não vale a pena investir em alguém que não se esforça. E você deixa esse homem livre, vai viver sua vida e vai deixar a sua vida também livre para poder receber outra pessoa, para poder atrair outra pessoa. Porque não tem como a gente estar com alguém que não quer estar com a gente. E não tem como a gente estar com alguém que quer estar com a gente se a gente não está disponível, se a gente não abre esse espaço. Passei 30 dias sem falar com ele. Postei no status que estava saindo, ele visualizava todos os meus status. Um dia ele falou comigo. Por que eles fazem isso? Eu sumo e ele manda mensagem que não consegue ficar longe de mim. Não sei se é carência ou sentimento. Então, não consegue ficar longe de você, mas vocês estão há quanto tempo juntos? Será que já não chegou a hora de vocês darem um passo a mais? E se chegou, se já tem um tempo que vocês estão juntos e ele não dá esse passo, você pode saber que, na verdade, não é que ele não consegue ficar longe, ele só tá marcando o território, né? Porque daí ele fica com você e com outras ao mesmo tempo. Então é isso. Outras perguntas que eu quero falar, porque eu quero que vocês se façam, tá? Eu vou fazer essas perguntas para vocês, eu quero que você reflita nessas perguntas. Você tem cuidado de você? Qual foi a última vez que você foi ao médico e fez exames de rotina? Qual foi a última vez que você fez as suas unhas, hidratou o seu cabelo? Qual foi a última vez que você comprou algo para você? Qual foi a última vez que você cozinhou um prato que você gosta, se você gosta de cozinhar ou gosta de comer, ou que você saiu, foi para um restaurante para comer alguma coisa sozinha, algo que você gosta muito, ou numa cafeteria, numa doceria, ou num barzinho, sentar para tomar uma cerveja, se você gosta de beber, ou abrir um vinho na sua casa. Qual foi a última vez que você fez algo por você e para você, sozinha? Qual foi a última vez? Você precisa fazer essas coisas, você precisa amar a sua companhia. Você precisa, se você não amar a sua própria companhia, você não vai se tornar uma mulher interessante. É impossível você ter uma vida interessante e fazer coisas interessantes se você depende do outro o tempo inteiro para fazer isso. Então eu quero te fazer um desafio. Quero te fazer um desafio. Eu quero que você escolha uma coisa, uma única coisa e comece a praticar, comece a fazer desde já. Pode ser qualquer coisa, mas escolha uma tarefa. E eu quero que quando você estiver fazendo essa tarefa, neste caso, eu quero que você documente e me marque.
Eu quero ver você praticando, eu quero ver você fazendo, não importa o que seja. Por menor que seja, Marcela, mas isso aqui não é tão interessante, será que é interessante? Não sei, será que não vai ter outra mulher que vai ser mais interessante que eu? Eu não estou aqui para julgar, não é um ranking, tá? Não é um ranking. Isso aqui não é uma competição. É aquilo que faz sentido para você. É o que é importante para você. Então você vai escolher uma única tarefa e quando você estiver praticando, você vai documentar, você vai tirar uma foto, vai fazer um stories e vai me marcar. Beleza? Combinado? Eu quero que vocês façam isso. Entrei na academia por causa dele, mas hoje eu amo ir sozinha, cuidar de mim, já que ele se afastou. E olha que temos 7 meses de namoro, mas eu sempre me cuidando e me amando mais. Se ele não esforçar em 60 dias, não procura mais, é porque realmente não quer. Mas será que ficar 60 dias sem conversar não pode soar como desinteresse? Aí ele desiste de vez? Foi o que eu falei, você não vai simplesmente sumir e não conversar mais. Você vai deixar ele procurar, tá? E quando ele procurar, você vai conversar o básico. E a partir do momento que você achar que vale a pena, e isso eu não indico que você faça para já, né? Não é daqui uma semana, daqui 15 dias, você vai esperar pelo menos 30 dias, até mesmo porque estamos em situação de pandemia, então as pessoas não deveriam nem estar saindo juntas, né? Pessoas diferentes. Então aí sim você dá uma chance para você sair com ele. Se ainda assim valer a pena, tá? Mas aí precisa saber se ele se encaixa nos seus critérios. Ele já deixou claro que acabou. Pode me procurar algum dia ou não? Pode procurar. E também você pode ver que não vale a pena mais. Que você tá aí esperando por alguém que já seguiu a vida, porque agora você tem uma vida interessante. Pratiquem, tá? É isso. Um beijo e até a próxima.